Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham, hoje estamos celebrando a terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. E a igreja nos traz dois textos que têm o objetivo de nos ajudar a vivenciar bem esse tempo, a refletir sobre a nossa vida e a procurar fazer as mudanças necessárias para que durante essa Quaresma nós nos preparemos adequadamente para celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro dos textos que a igreja nos traz é o Evangelho. Mateus, capítulo 23. Nesse Evangelho, Jesus vai mais uma vez fazer uma denúncia contra os mestres da lei e os fariseus, dizendo que eles gostam de fazer as coisas apenas para serem vistos e aprovados e reconhecidos e aplaudidos pelos homens. Mas ao buscar a aprovação humana, eles são reprovados por Deus. Por isso Jesus disse: quem se exalta será humilhado, para dizer para nós que as pessoas que buscam se engrandecer diante dos homens serão humilhadas diante de Deus. E as pessoas que buscam se humilhar diante de Deus serão exaltadas. E nós temos a primeira leitura. A primeira leitura retirada do livro de Isaías, que vai bem na linha do Evangelho. Isaías capítulo 1, onde Isaías diz assim: ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Você que entende um pouquinho só de Bíblia, e você que já leu o livro de Gênesis, e que sabe que lá no livro de Gênesis Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, você fica pensando: ué, padre, essas duas cidades não existiam mais. Por que é que Isaías, que escreveu esse texto tantos séculos depois, falava da cidade de Sodoma, da cidade de Gomorra, como se elas existissem? É porque nesse texto, Isaías está tentando nos mostrar que todas as cidades onde o pecado reina, que todas as cidades onde o povo se afasta de Deus para viver em função do pecado, essas cidades são como Sodoma, são como Gomorra. Aqui no texto, Isaías, na verdade, ao falar de Sodoma e Gomorra, estava falando de duas cidades do seu tempo que estavam mergulhadas no pecado. Quais eram essas cidades? A cidade de Jerusalém e a cidade de Judá. Quando Isaías diz magistrados de Sodoma, ele está dizendo Jerusalém. Quando Isaías diz povo de Gomorra, ele está dizendo povo de Judá. E trazendo à tona o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, para dizer a Jerusalém, para dizer a Judá: assim como essas duas cidades foram destruídas
porque ali o pecado reinava, as cidades de Jerusalém e de Judá também serão destruídas se não largarem o pecado. E o mesmo nós podemos dizer a respeito dos nossos dias, a respeito do nosso povo, a respeito das nossas cidades. Olha o que está acontecendo aqui no norte de Minas. Olha o que está acontecendo em cidades como Espinosa. Olha o que aconteceu na cidade de Ubá, em Juiz de Fora. Olha o que está acontecendo aqui pertinho de nós, na cidade de Porteirinha. Pessoas perdendo tudo, a cidade praticamente tomada de água, e gente sem casa, gente sem comida, gente sem lugar para dormir. Aí você diz: ô padre, isso significa que é porque essas cidades pecaram? Talvez não seja uma questão da cidade em si, mas do país. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos aprofundar muito nesse assunto para você saber, para você perceber o quanto que o Brasil está mergulhado no pecado. É impressionante isso. Se você sair do Brasil, se você for visitar outros países, for visitar países da Europa, for visitar outros países do norte, você vai perceber que nesses países, eles têm uma visão do Brasil como um dos países não só mais corruptos do mundo, e de fato nós somos um dos países mais corruptos do mundo, mas um dos países onde o povo é o povo que mais gosta de coisa errada, inclusive na questão sexual. Aí Dona Maria vem com umas reflexões interessantes. Eu gosto de conversar com Dona Maria, eu gosto de conversar com o seu Zé. Ontem mesmo eu estava conversando com o seu Zé, ele me falou uma coisa que eu voltei para casa pensando. Ele disse assim: padre, observe uma coisa, Jesus na Bíblia condena tanto os cobradores de impostos, aquelas pessoas que roubavam dinheiro dos outros. Observe uma coisa, padre, como é que morrem os banqueiros, donos de bancos, como é que morrem os agiotas, que emprestam dinheiro a juros. Muitos deles morrem queimados. Já observou isso? E Dona Maria vem com uma conversa para mim esses dias interessante. Ela falou assim: ô padre, você já percebeu? Sempre depois do carnaval está vindo alguma catástrofe para o Brasil. Desde a pandemia. Vocês se lembram que no ano em que começou a pandemia, nós tivemos aqui no Carnaval do Rio de Janeiro uma escola de samba que literalmente zombou de Jesus e zombou dos cristãos, e colocou o diabo arrastando Cristo pelo sambódromo, e pessoas dançando ao redor e rindo. Isso foi em fevereiro, isso foi meados de março. Olha o que aconteceu em abril. Esse ano de novo tivemos carnaval, esse ano de novo tivemos zombaria, zombaram das famílias, zombaram daquilo que é o mais sagrado para Deus, que é a união, que é a família, que é o santuário da vida.
E olha logo depois do carnaval o que vem acontecendo no Brasil. Para algumas pessoas, pessoal, isso é só coincidência, isso não tem nada a ver, isso é apenas um efeito climático da degradação da natureza, é o El Niño, ou algumas pessoas vão dizer, isso é o que o homem está colhendo da destruição da natureza. Para muita gente, isso não tem nada a ver com pecado, nada a ver com igreja, com Bíblia, com Deus. Mas para você e para mim, que somos cristãos, que lemos a Bíblia e refletimos sobre a palavra, é impossível não perceber que tem alguma coisa além de coincidência nessa história. Todo ano, depois do carnaval, uma grande tragédia acontece no Brasil. A pergunta que eu faço é: e se essas enchentes, e se essa chuva, e se essa destruição for um sinal do que nós estamos fazendo com o nosso país? Porque Deus aqui está falando, já no tempo de Isaías, se vocês estão fazendo com a sua cidade o que o povo fez com Sodoma, o que o povo fez com Gomorra, do jeito que essas duas cidades foram destruídas, a cidade de vocês também será destruída. E eu fico até pensando em Montes Claros, porque Montes Claros também, o povo não brinca em serviço. Montes Claros também o povo apronta. E eu fico olhando essas chuvas e falo, graças a Deus que aqui não está tão grave. Mas já temos casos de pessoas que a chuva entrou nas casas, derrubou parede, gente que inclusive recebeu até uma ordem municipal para sair da casa, porque a casa foi condenada, ameaçada de desabar. Nesse texto aqui, Isaías fala sobre isso. Olha o que Isaías diz: lavai-vos, purificai-vos. Pessoal, eu só estou lendo a Bíblia para você, eu não estou inventando, não fui eu que escrevi, está na Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ler esse mesmo texto, e é só você pegar o que aconteceu lá e olhar para o que está acontecendo hoje, você vai chegar à conclusão, estamos repetindo os erros do passado. Olha o que Isaías diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. E aí lá embaixo Isaías vai dizer: se vocês aceitarem obedecer, vocês comerão as coisas boas da terra. É Isaías dizendo: se vocês forem filhos obedientes de Deus, vocês receberão as bênçãos do céu. Porém, presta atenção agora, Dona Maria. Porém, se vocês se recusarem, se vocês se revoltarem, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor falou. Quem se rebelar, quem se revoltar, será devorado pelo quê? Eu não ouvi. O que significa espada? Espada é um instrumento de luta, espada tem a ver com
guerra. E quando nós falamos de guerra, você lembra de quê? Do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Irã, da quantidade de míssil, de gente morta, casas destruídas, e o Irã soltando míssil em Israel, em Jerusalém, a mesma Jerusalém a respeito da qual Isaías falou, nesse exato momento está sendo bombardeada lá em Israel. E não só Jerusalém, o Oriente Médio inteiro está sendo bombardeado, pessoal. O Kuwait, Emirados Árabes, até Iraque está sendo bombardeado. Dubai, que todo mundo achava que Dubai era um paraíso, era a cidade do luxo, era o lugar para onde iam as pessoas mais ricas. Dubai está debaixo de fogo, está debaixo de míssil, prédios caindo, edifícios abalados, temores por todo lugar, gente correndo para todo lado, e você me diz: padre, por que tudo isso está acontecendo? Isaías te responde: porque o povo não quis obedecer a Deus, porque o povo se rebelou contra Deus, porque o povo recusou a palavra de Deus. Algumas pessoas estão me perguntando: ô padre, será que vai ter a terceira guerra mundial? E eu tenho dito: olha, de acordo com as profecias de Nossa Senhora, e sobretudo as profecias de Nossa Senhora de Fátima, a terceira guerra mundial está às portas. E essas pessoas perguntam: e será que o Brasil vai entrar, padre? A minha resposta: se o Brasil for obediente a Deus, se o povo brasileiro se converter dos seus pecados, tirar a maldade do seu coração, parar de roubar, parar de se prostituir, talvez o Brasil seja poupado da destruição. Se não, meu irmão, é sentar e chorar, porque o que você vai ver, você vai desejar não ter nascido para ver. Foi por isso que Jesus disse: ai das mulheres grávidas naquele dia, ai das mulheres que estiverem amamentando naqueles dias, porque elas vão olhar para os seus filhinhos pequenos, elas vão passar a mão na sua barriga e vão pensar: eu estou trazendo ao mundo um filho inocente para entregar como se entrega um cordeiro aos lobos. Esse é o mundo onde nós estamos. Aí você diz: mas padre, se o mundo inteiro está assim, o que a gente pode fazer? Faça a sua parte. O Brasil inteiro pode apodrecer na corrupção, no pecado, na maldição, se você se manter fiel, se você se mantiver firme em Deus. Pode a cidade inteira de Montes Claros ser destruída, que a sua casa não será destruída. Vocês devem ter visto uma cena que aconteceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, quando passou um temporal, um tufão muito forte no Rio Grande do Sul, e saiu destruindo casas, destruindo plantações, destruindo tudo, e em uma casinha tinha um pessoal rezando o rosário, de joelho, na hora que começou a tempestade. Pois a tempestade passou, destruiu tudo, mas naquela casinha, ninguém foi atingido, nada foi destruído. É a promessa de Deus para você. Se você obedecer, Deus te protege. Se você virar as costas para Deus, prepara, porque o pior está por vir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.